Às vezes você tem que saber ignorar, parar de escutar, parar de dar tanta atenção e focar no que importa no momento. Se concentrar no teu rumo individual em vez de deixar certas coisas te influenciarem. Em alguns casos também, você tem que largar, parar de dar chances, parar de dar acesso à sua vida de um modo tão fácil, parar de simplesmente ser um tolo. Porque em certos momentos, quando alguém te prejudica, é porque você permitiu. Resumindo, a vida exige que você saiba desapegar e ficar mais na sua, tendo a experiência necessária para se livrar do estresse desnecessário, para se livrar de possíveis problemas e erros que cometeria caso se importasse demais. Por isso, quer aprender agora como ficar em silêncio, se concentrar em você e parar de se importar? Então vamos ao que interessa. O que você precisa melhorar? Hoje o mundo adora discordar, criticar e julgar. Às vezes o sujeito nem sequer viu o vídeo, ou assistiu o filme e nem conhece a vida de tal pessoa. Mas lá está, comentando de forma insistente e negativa, criticando, querendo discordar daquilo que nem entende. E por quê? Porque as pessoas sentem uma tremenda necessidade de ter uma voz, de querer ser do contra, de inflarem os seus egos tentando serem diferentes em algo. Porque se não são competentes para se diferenciarem em comportamento e mentalidade, que seja pelo menos em opinião. É tosco, porque você vê claramente que a pessoa está desesperada por ser de alguma maneira diferente. Mas por que falei isso? Bom, para que você entenda que, se prestar atenção nas opiniões, julgamentos, críticas ao seu redor, você só cairá em uma insanidade misturada com ignorância. Você se contaminará com barulho inútil e excessivo. Esse é o ponto, sabe? Não importa os outros em relação ao que pensam e falam. Como disse, a maioria só comenta o que não sabe ou o que não entende por completo. E me parece que hoje, quanto menos sabem em si, mais querem julgar. E se você focar demais nesse centro de ignorância alheia, dificilmente terá o foco necessário para de fato se aprimorar. Entende? O mais sábio que pode ser é justamente parar de se influenciar por esse barulho todo e entender por completo como deve melhorar como indivíduo. A sua comunicação, por exemplo. Você considera boa o suficiente? Ou ainda comete erros quando conversa e discursa? O seu raciocínio também está afiado bastante, em uma velocidade exemplar, ou se sente lerdo em seus pensamentos, não conseguindo estimular direito a sua consciência? E quais hábitos provavelmente estão lerdeando atualmente? E a sua alimentação é completa ou você deixa a desejar, não cuidando tão bem da sua saúde e energia diária? A sua leitura, você tenta ler livros demais ou lê na calma, de fato absorvendo conhecimento? Esses detalhezinhos, esses pequenos elementos do seu cotidiano é o que te aprimora de fato. São as circunstâncias e ações que, caso você domine pra valer, terá dias bem mais produtivos, te levando a ser um indivíduo superior, cada vez mais superando quem você foi ontem. E me responda uma coisa: o que é mais importante? O que deveria se importar além disso? Esse foco e caminho individual é exatamente o que deve estar nítido e bem definido em sua consciência. E todo esse barulho na tua cabeça, todas essas opiniões inúteis, críticas ignorantes, comentários tolos, apague isso. Tire logo esse barulho da tua cabeça e comece a ter respostas sábias para perguntas sábias. Comece a entender cada ponto seu que deve melhorar, desenvolvendo seus dias. Porque tendo essa concentração individual,
você desapega de muita besteira exterior e começa, no silêncio, a crescer e se superar, portanto, superando todo o resto ao longo do tempo. Não volte de novo com certas pessoas. Você sabe que boa parte dos pedidos de desculpas que receber em sua vida serão falsos, certo? A pessoa não pedirá desculpas porque ela sente no seu coração que ela mudou e que se arrepende totalmente do que fez contigo antes. Não. Ela nem sequer se arrependeu no momento que te deu uma rasteira. Então, o pedido de desculpas dela, normalmente, é apenas o desespero da pessoa de querer mais uma chance de, a longo prazo, se aproveitar de você e te prejudicar. Ela quer as coisas boas que você oferecia. E depois, quando a pessoa se cansar de novo, criará a mesma situação negativa de antes. Ou, se depender, até pior. Porque pessoas são assim. Elas querem o melhor, querem as oportunidades, adoram as vantagens. Mas quando possuem e conquistam, se sentem no tédio e ou procuram vantagens maiores, ou praticam a maldade pelo prazer e falta do que fazer. Veja bem, não estou dizendo que todo mundo tem essa mentalidade, mas alguém que já te prejudicou uma vez, alguém que já te decepcionou, traiu ou fez algo péssimo contigo, pode repetir a dose, pode mais uma vez pelo tédio ou por já conseguir o que queria, te prejudicar. Sabe uma ação relativamente comum hoje em dia que exemplifica bem esse caso? Aquelas pessoas vazias que fingem amor, encanto, seduzem e dizem coisas belas, tudo para se deitarem com alguém e no dia seguinte fingir que nunca aconteceu, até ignorando a pessoa com quem se relacionou. Na nossa modernidade líquida, tem muita gente assim, que busca o prazer, a vantagem, a oportunidade e, quando conseguem, dão uma rasteira e seguem o rumo sem olharem para trás. E em muitos casos, gente assim volta depois, porque sente saudades, não de ti, mas do que você oferecia a ela, do que você proporcionava a essa pessoa. Sejam bons negócios, companhia, amor, atenção, uma vantagem profissional. Elas querem isso para depois se cansarem de novo e mais uma vez te decepcionarem. Então, quando você receber um pedido de desculpas, quando as pessoas que antes sumiram te procurarem de novo, pense bem sobre essa questão psicológica de alguns indivíduos. Pense sobre como algumas pessoas fazem de tudo para te agradar e se redimirem, só que depois pegarem o que querem e caírem fora, te deixando na mão, te prejudicando, roubando ideias, sabotando a tua vida. É pura má índole, e você tem que entender isso. Na nossa modernidade líquida, com a sua efemeridade e inversão de valores, onde muitos valores, os que importavam, se extinguiram praticamente, inúmeras pessoas por aí são má índole, agem desse jeito. Então, se alguém já fez o mal antes a ti, ou sumiu depois que você a ajudou, ou sabotou a sua vida a troco de nada, e agora volta de repente do nada, fingindo ser uma boa pessoa, ou inventando desculpas por ter se afastado, vai por mim. Nem pense muito. Apenas pare de dar acesso à sua vida. Desapegue de quem já provou ser uma pessoa de índole, no mínimo, duvidosa. Não corrija. Sabe, você pode sim dar um aviso, tentar aconselhar, alertar a pessoa, por exemplo, para que ela pense melhor, comentar com o indivíduo que ele poderia fazer tal coisa em vez daquilo que faz agora, relatar ao sujeito que seria melhor caso percebesse tal detalhe da vida dele, botar um pouco de consciência na cabeça da pessoa, resumindo. Mas, se ela já chiar contigo, achar ruim, falar um monte, mandar você parar de dar palpite, ignorar o seu conselho e desrespeitá-lo, sinceramente, em casos assim, não tenha dor de cabeça. Deixe que a pessoa aprenda sozinha, se é que vai aprender. Porque não tem jeito, se alguém está de cabeça fechada,
Se alguém está focado no erro, sem chances para a racionalidade, não será você quem abrirá os olhos dessa pessoa. Não será você quem conseguirá mudá-la. Será a pancada que ela levará da vida depois, quando errar por definitivo. E outra, às vezes você nem corrige alguém que gosta, mas sim a tua concorrência. Fala demais, dá muito palpite, às vezes critica um monte sem querer aconselha pessoas que são seus concorrentes, ou que querem o seu mal. E por que você ajudaria a gente assim? Por que falar tanto com essas pessoas, a ponto de dar a elas um pingo de razão e uma vantagem? Enfim, pare de se importar tanto. Pare de se meter tanto na vida do outro. Primeiro você garante o seu, depois os outros. Inclusive essa é uma regra que parece frieza, egoísmo, mas com o tempo você perceberá que caso não pense desse modo e nem haja desse jeito, só ficará para trás. Então, para as pessoas que realmente importam, tente sim alertar, aconselhar, mas não insista caso te respondam com desrespeito. E para pessoas aleatórias, às vezes pessoas que claramente não são aliados, observe o erro delas, mas foque no silêncio em aproveitar desse erro alheio. Porque não é pisar em cima da cabeça de gente assim, é apenas o ato de encontrar brechas e alavancar o seu rumo. Não é prejudicar, é apenas parar de ser bobo e usar as cartas que o jogo te fornece. Porque, como falei, às vezes nessa intenção de querer ser bonzinho demais, você tenta ajudar pessoas que desde que te conheceram, só desejam pelo seu pior. Livre-se dessa vontade de ter razão. Em seu rumo você topará com muitas discussões, sejam profissionais ou sociais. E se você ser apegado em excesso, principalmente com a tua razão e o seu desejo de querer provar que está certo, você entrará nessas discussões e argumentará, tentará explicar, perderá um baita tempo falando e falando. E tudo isso para não mudar nada. Vamos imaginar que você tente explicar para alguém que nunca enxergou a cor verde o que é a cor verde. Percebe aonde essa explicação vai dar? Será inútil, porque para que a pessoa compreenda a cor verde em sua totalidade, ela precisa primeiro enxergar essa cor. Entende o que eu quero dizer? E em um mundo onde cada vez mais as pessoas são analfabetas funcionais, não conseguindo interpretar e nem compreender o básico, você tentará discutir, falar, explicar, argumentar. E provavelmente não chegará em lugar nenhum, não obtendo nenhum resultado. E sabe, quando a discussão, principalmente profissional, é necessária, quase que obrigatória, para que você desenvolva uma circunstância que pode alavancar o seu negócio, ou melhorar o ambiente de trabalho, ou até resolver uma injustiça, creio que seja assim um esforço necessário. Você também não pode ficar quieto toda hora, afinal. Mas, se são discussões, debates, conversas no geral que não te levam a nada, que o próprio assunto principal da discussão, você estando certo ou não criará mudanças em si, então para que se dar ao trabalho? Para que se concentrar e às vezes se estressar com isso? É que nem essas pessoas que brigam hoje até se separando da família por causa de política. E veja bem, eu acho necessário sim ter um diálogo construtivo e reflexivo sobre a política em si. Mas você vê por aí pessoas brigando, uma querendo ter mais razão que a outra, discutindo sobre informações que elas pegaram pela metade, nem sequer compreenderam em si. Enquanto boa parte dos políticos dão risada e se cumprimentam enquanto ambos os lados estão roubando. Outro exemplo também, quando você tenta discutir com alguém que teima no erro, nunca mudando seu jeito e pensamento. Nessas horas é tentar bater de frente com uma parede, só você se machucará. Então, em casos assim, em situações como essas, a melhor coisa é se afastar, ficar quieto e se concentrar apenas no que pode te trazer mudanças a longo prazo, naquilo que, garantindo a razão, você terá sim um avanço. Agora, discutir,
Se estressar, falar e falar, só para nada acontecer, a maioria das pessoas estão perdendo tempo com isso. Às vezes nem pessoalmente, mas até na aba de comentários nas redes sociais. E tudo isso para nada. Apenas desperdício de tempo e energia. Sério, se algo não te trará mudanças, se uma discussão ou conversa não vale de nada, só te deixará em um caminho sem saída e estressado ainda por cima, então só fique na sua e ignore. Não dê a mínima para tendências. A sociedade consumista adora inventar uma nova moda. O novo pano que limpa supostamente 10 vezes mais porque é da fibra tal. O estilo de roupa que agora só porque os famosos estão usando, a maioria começa a usar também. O tal destino turístico que, influenciado pelas redes sociais, se tornou a nova tendência de viagem. O celular do ano, o carro que todos querem ter, o produto que muda vidas. Enfim, são tantas promessas e expectativas que, se você seguir essas tendências, de pouco em pouco, perderá sua personalidade, definindo o que quer e o que não quer através do desejo da sociedade, e não do seu próprio desejo e nem mentalidade. Definindo o que é certo e errado a longo prazo, a partir do pensamento exterior, não o seu, porque é assim que começam a te controlar. O início é sempre a partir das vontades e supostas necessidades, das expectativas e estímulos que criam ao seu redor. E se você se apegar demais a isso, caso se importe com essas coisas, achando que só porque está no tradicional e simples significa que está atrasado, você com certeza com o tempo será manipulado. Entenda, se manter na simplicidade, não buscar coisas novas, mas sim coisas funcionais, é o que um sábio faria. Porque você não precisa de tendências, ou fazer parte de um grupo, ou ser considerado alguém atualizado. Você só precisa fazer o melhor para si mesmo e ter o máximo de eficiência ao seu redor, adquirindo coisas úteis, independente se estão na moda ou não. Vai por mim. Quando você sabe exatamente o que precisa e o que quer de fato, você irá se desapegar de todo esse lixo que tentam empurrar para a sua vida. Você saberá dizer não para as tendências e circunstâncias desnecessárias da vida moderna. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado, e se gostou do vídeo, deixa aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal e tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.